Perfeito. Já está. Bom dia a todos e todas e todes. O Museu da Cidade inicia hoje a sua primeira live por intermédio do programa Diálogos no Museu. E esse programa ele visa a trazer à população as discussões que acontecem dentro do Museu da Cidade. O Museu de Cidade serve exatamente a este propósito, dialogar com a cidade e para a cidade, e não simplesmente sobre a cidade. E em virtude disso, nós trazemos hoje, nessa nossa edição, a discussão sobre cultura periférica e cultura central, essa dicotomia que sempre existe entre, ou sempre existiu até então, entre aqueles que fazem uma cultura dita e aceita como a cultura dominante, a cultura correta, digamos assim, e aquela que ainda é vista à margem ou ainda é vista como menos qualificada, quando, na verdade, todas são expressões legítimas da cultura da cidade. Trazemos para essa discussão dois colegas que trabalham aqui na Secretaria de Cultura, a Juliana Benvenuti de Andrade, que é coordenadora do Programa de Fomento à Cultura da Periferia, e o William Silva de Moraes, que é coordenador do Programa de Valorização das Iniciativas Culturais, que tem um trabalho cultural importante com as nossas periferias, que mostram riquíssimas produções culturais. Dessa maneira, eu passo a palavra à Juliana, que iniciará a nossa fala dessa manhã. Juliana, William, bem-vindos. A palavra é de vocês. Olá, pessoal. Bom dia a vocês que nos acompanham. É um prazer muito grande estar aqui nessa discussão tão importante da cidade. Eu sou a Juliana, eu estou como funcionária pública em comissão na Secretaria Municipal de Cultura desde 2017. A minha formação é em gestão de políticas públicas, então isso me levou à secretaria. E desde 2017, à frente do programa Fomento à Cultura da Periferia. Eu também faço letras, estou em reta final aí de letras, para ficar um pouco aí perto do fazer cultural em meio a essa loucura que é a vida da gente, né? Eu queria hoje discutir um pouco sobre essa dicotomia, se ela de fato existe, né? Como que ela ainda se dá, em que campo ela se dá, e qual é o impacto disso para a administração pública, que é um pouco da experiência aí que eu posso trazer nesses últimos 4 anos, quase 4 anos, à frente de um programa tão importante para a cidade, e de um programa no meio de uma determinada lógica de racionalidade, que é o que a gente vai discutir. Então, eu vou tentar não me estender muito, vou sempre olhar aqui no relógio para ver se eu não estou me estendendo, porque a discussão é ampla, né, é gostosa de fazer, mas para a gente aproveitar melhor o tempo possível. Então, eu queria começar, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando sobre essa dicotomia, né, sobre o que é uma dicotomia, sobre a etimologia dessa palavra, né? Então, se a gente pensa no campo da biologia tradicional, por exemplo, a gente tem a possibilidade do sexo feminino, a possibilidade do sexo masculino. Se a gente pensa na astrologia, por exemplo, a gente tem a parte iluminada da Lua, a parte não iluminada da Lua, digamos assim. Então, nesse campo lógico, a dicotomia é aquilo que classifica o todo, né, em 2 classificações. Então, existem duas classificações possíveis, né? A dicotomia, 2 classificações possíveis para esse todo. Será que a gente pode falar isso, né, no âmbito da cultura? E será que a gente pode falar isso no âmbito do território de uma megalópole como São Paulo? Pensando nisso, né, e mesmo se a gente falar em 2 partes, em todo, são 2 partes homogêneas mesmo, que juntam e completam esse conjunto, né, como é na lógica dicotômica.
Pensando nisso, vocês devem ter visto um estudo do NEV, que é o Núcleo de Estudo da Violência, da USP. Para quem quiser conhecer, basta colocar no Google NEV e periferia, que é um estudo bem recente que eles fizeram uma reportagem no G1, é algo bem interessante, onde eles vão observar que já é ultrapassado falar entre centro e periferia, né? Mas por que é ultrapassado? Então vamos pensar no território. Por que não dá mais para falar de uma dicotomia territorial entre centro e periferia? Eles consideram algumas variáveis. Eu vou me acompanhar no roteiro que eu fiz, para eu não me perder no raciocínio. Se eu me perder, eu volto a ele. Eu não quis fazer nenhuma apresentação para a gente poder ter mais esse cara a cara, né? Poder ficar numa conversa mais descontraída para o sábado de manhã, né? Então, o que eles consideraram nesse estudo? E aí eu trago um outro elemento também. Lembrando que se quiser ver, basta colocar no Google, você tem acesso à íntegra no estudo, é muito interessante, vale muito a pena se ater a isso. Se você considera os momentos históricos, né, muito ligados ao processo econômico de ocupação e extensão da cidade, então o processo de industrialização tardia, a desindustrialização, né, a urbanização, essa migração para São Paulo, tudo isso vai impactar na forma como se ocupou esse território. Junto a isso, você considera a infraestrutura das ruas, né, as zonas comerciais, as zonas rurais que São Paulo tem, né? São Paulo tem aldeias dos povos originários, então os serviços que estão colocados nesse território, a alfabetização das pessoas que moram nesse território, nessas casas, né? Como é como são as ruas, são asfaltadas, não são largas, não são arborizadas, não são, tem serviços próprios, próximos, não tem. E quem é o chefe dessa família, né? É uma mulher, é um homem? Discussão bem interessante, daria para a gente ficar nessa manhã só falando sobre isso. Eles vão perceber, então, desenhar, eles fizeram um mapa bem interessante de como hoje a gente precisa falar em periferia, né? E centro. Então, para cada periferia, um centro para ela, né? O plural aí não se faz como um detalhe, mas ele expressa a complexidade, a diversidade da cidade. Me lembrou um exemplo quando eu comecei a pensar nisso. Eu moro ao lado de Serra, né, e da síntese de fevereiro, toda aquela região, a Lagoa, Aí um rapaz foi esses dias na minha casa para me ajudar com os problemas da cidade, e ele disse, se você morasse lá no Condemore, você não ia se arrepender, né? É um pouco mais longe, mas você anda uma quadra, tem farmácia, tem banco, tem grandes meios de serviços, tem lojas, tem zonas comerciais, e uma quadra mais vai ter um metrô. Então, o que ele estava me dizendo, né? Existe um centro ali perto da minha casa, você não precisa estar em outro território. E ainda, ele disse, eu estou aqui próximo, eu moro ali, mas eu moro próximo dessa região com diversos serviços, né? Ou seja, o distrito dele, que ele ainda se mantém no distrito, ele se afasta desse distrito, mora ainda no distrito, mas já na divisa com o outro, mais ao sul da cidade, porque era a região sul que ele estava dizendo, ele não estaria tão próximo desse centro comercial que ele estava colocando como exemplo. Então, o que mostra a diversidade, né, da ocupação do território de São Paulo, a complexidade, ou distritos afastados que mantêm o seu centro e que mantêm uma heterogeneidade na condição da moradia, índice de homicídio, né, que é outra variável importante que eles consideram,
para dizer, então, que existe uma complexidade na cidade de São Paulo e que hoje a gente falaria em periferia, né, no plural, centro, no plural, e que a gente não poderia mais falar de uma dicotomia centro versus periferia. Tudo bem, né? A gente não pode falar, então, nessa dicotomia. Mas, sendo a cultura, né, expressão da sua realidade, da sua concepção de vida, da sua ideia sobre si mesmo, sobre o outro, a intervenção que a gente faz em realidade, poderia ela ser homogênea, né, em territórios tão complexos, então, como a gente acabou de ver, esse estudo, ela pode ser uma expressão homogênea mesmo, única, para essa complexidade toda, para essa intervenção que fazer aí que você faz na realidade, na realidade que está inserido, né, essa concepção que a gente tem da gente mesmo, do outro, o fazer cultural, as nossas tradições, que sejam, as nossas experiências, pode ser tão homogênea a ponto da gente falar em cultura também, em cultura central, em cultura periférica, né? Me imagino um pouco difícil, né? A gente falaria em cultura já que é tão complexa a realidade do território, seria tão complexa também a realidade, as nossas concepções, os nossos fazeres artísticos, né? Há um tempo atrás, eu fiquei pensando nisso, né? Toda essa curiosidade sobre esse cenário que a gente tem. Eu lembrei alguns anos atrás, eu fazia economia na Universidade de Integração da América Latina, estava misturando pós-graduação com antropologia. O pessoal fez um seminário, eu fui participar, bem interessante, em que eles falavam da estetização da cultura da periferia. Porque naquela época tinha o programa Senta da Regina Casé, e eles colocavam como exemplo de que aquilo homogeneizava todas as periferias do Brasil. Parecia que as periferias elas tinham apenas aquele fazer cultural, né, e que elas eram iguais em todos os lugares, e que ela não mantinha a diversidade, então ela contribuía para homogeneizar essa situação. Então, se por que aquilo não era, por que essa cientização não era, né, o que eles, por que aquilo era problemático, digamos? Porque não refletia a complexidade das nossas realidades, do país inteiro, ou mesmo falando de São Paulo, essa complexidade territorial que a gente tem, que gera complexidade de realidade também. Muito bem, mas será, né, que a gente não pode falar em nenhum campo de dicotomia, cultura do centro, cultura periférica? Será que toda essa complexidade, então a complexidade de fazer artístico, que gera diversas culturas, então, ok, que tem diversas periferias, então tem todo um serviço plural, né, e a cultura também, todo um serviço plural, e não temos mais como falar em dicotomia. Para a gente avançar nisso, eu queria lembrar de uma aula do Ariano Suassuna, grandioso poeta, né, pensador brasileiro, do 2014, que ele estava embora. Ele tinha várias aulas de espetáculos que ele dava, que ele saía para fora. Quem tiver interesse também, esse é o lado super positivo da tecnologia, né? Basta colocar no Google, um monte de aulas de espetáculos no YouTube, um tempo maravilhoso de ter, com esses aprendizados esportivos. E uma das aulas de espetáculo, ele apresenta um tratado, que era uma divulgação da arte brasileira, que dizia assim, 500 anos da arte brasileira. Deve ter sido um cartaz fabricado nos anos 2000, né, quando deu aquele filme nos anos 2000, e ele colocava 500 anos da arte brasileira. E
que ele problematizava? Né? Quando você fala em 500 anos de arte brasileira em 2000, o que você exclui de tudo isso? Você exclui toda a expressão artística que existia nesse território, hoje no Brasil, antes da colonização portuguesa. E mesmo, ou seja, inicia a arte a partir da colonização portuguesa. Né? E mesmo se ele tivesse o cartaz, o autor desse cartaz, se referindo a uma identidade brasileira, né? Mas antes não era Brasil, né? Agora é uma identidade brasileira. É uma figura jurídica, né? Política, criada ao Brasil. E, então, aqui, agora eu estou falando de arte quando já se tinha identidade política brasileira. Mesmo assim, você considera, então, que a identidade política brasileira, ela não abarca todo o contexto cultural que existia antes da chegada do português. Né? Tem 500 anos de arte brasileira, não agrega toda a expressão artística que tem no território dos povos originários, né? As figuras estéticas que a gente encontra no nosso território hoje, a estrutura do teatro dos povos originários, e não abarcaria tudo isso. Que é um modelo da colonização portuguesa, diferente de outros que são brasileiros, que agregava a cultura do colonizado. Você entende que o processo de memória, e passa a legitimar a cultura apenas a cultura do colonizador. Que é, como o Danilo até falou na introdução, né, a cultura hegemônica hoje. Né? Então, a cultura hegemônica tem um reconhecimento histórico, né, ela não foi apagada. Então, a arte brasileira, que muito provavelmente está no segundo cartaz, ligado à arte europeia, que se inicia na colonização brasileira, aqui no campo, né, no território brasileiro, ela está considerada, então ela tem um reconhecimento histórico, ela tem um reconhecimento estética, ela tem um reconhecimento de forma, ela tem um reconhecimento de conteúdo e ela tem um reconhecimento político. Né? Então, nesse campo do político, a gente ainda vai ver essa disciplina, né, entre a cultura, mesmo que ela seja uma cultura periférica, né, que a gente coloca no plural, que a gente reconheça a heterogeneidade disso, que a gente reconheça a complexidade dos nossos territórios, das nossas identidades, da maneira que todas as identidades que formam o povo brasileiro. Mas no campo do político, existe uma cultura hegemônica, existe as culturas, todas as outras, que não raro vão ser chamadas de culturas populares, né, de cultura popular. Por quê? Porque não é hegemônica, né, é popular. A cultura que se ela é hegemônica, por que ela não é popular? Né? Porque ela está em outro campo de política, né? No outro campo de reconhecimento estético, da dominação. Né? E veja, não é uma cultura que a gente desvalorize, né? A gente está falando desse campo político, da hegemonia dessa cultura e das outras culturas que não são hegemônicas. Pois bem, qual seria o impacto disso, né, na administração pública entre uma cultura hegemônica e as outras não culturas hegemônicas? Eu diria agora que, caminhando para o final da minha fala, então a gente viu que a gente pode falar em cultura, viu a complexidade da nossa megalópole de São Paulo, né, viu que a gente já fala em periferia, né, em centro, de uma cidade muito complexa, mas, pelo campo político, a gente tem essa disciplina entre a cultura hegemônica e as culturas não hegemônicas. Qual o impacto disso para a administração pública? Vamos ter onde eu queria finalizar. Vamos pensar que o Estado ele sempre foi um financiador da cultura hegemônica, né? Que é uma cultura sempre lado a lado com o poder econômico e com o poder político.
né, mas pensando no Brasil de 19 para cá. Com a chegada da corte portuguesa, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vai ver a ascensão de teatros, de espetáculos, né? Chega a cultura hegemônica naquele território, vai ter as universidades, a partir da chegada da corte portuguesa, e a gente tem essa solidificação da cultura hegemônica no território. Se a gente pensa em São Paulo, por exemplo, quando surgem também esse equipamento da cultura hegemônica, quando você tem a ascensão do café, né, tem toda o processo econômico, político que valoriza o São Paulo nacional, e outras regiões do Brasil também tem muito forte lá. Então, nunca foi uma novidade para a cultura hegemônica ela tem um planejamento de Estado, né? Ela tem uma existência do Brasil. Agora, e qual é a novidade, então, nessa? Qual é o impacto para essa dicotomia quando a gente fala desse instituição? Quando você tem uma lei que fomenta a cultura da periferia, que ela é de 2016, então, veja, a gente passou por essa questão da cultura portuguesa, né? A gente viu a solidificação da cultura hegemônica no território brasileiro, os acessos a esses recursos públicos, né? Para poder construir, para fazer atividade. Vejamos que era assim, dizer que não foi o problema, né? Porque eles começaram com essa questão da coletiva, né? Mas só para a gente ser genérico também, e pensar, no modo geral, na relação do Estado, né, e da distribuição desse recurso que o Estado detém para o fazer cultural. Essa distribuição começa com a cultura hegemônica, né? As outras culturas e instituições populares, elas vão ter que lutar muito por uma parte desse recurso no financiamento das culturas. Então, você tem em 2016, quando já se reconhecia outras linguagens, outras expressões, a cultura dos instrumentos próprios, você tem o começo da periferia. Só que como que essas periferias, elas se organizam? Elas se organizam do mesmo modo que se organizam o agente cultural da cultura hegemônica, né? Ela se organiza em ONGs, institutos, hoje em dia, né? Falando do continente, em ONGs, institutos, ofícios, tem a racionalidade dessas organizações, são iguais quando você encontra muitos nas organizações ligadas a uma cultura hegemônica. E mesmo que não esteja, né? Pode ser, sim, tem, ok. Tem, porque precisa acessar recursos, então se molda nessa racionalidade, nesse tipo de organização, ou porque a sua organização encontra um desafio para acessar esses recursos do Estado. E por que ela encontraria esses desafios para acessar esses recursos do Estado? Logo que a lei de fomento à cultura da periferia, que é de diversas linguagens, né, ela não tem uma linguagem específica, ela é um fomento para então, subsidiaria toda essa complexidade do território, né, toda essa expressão cultural completa do território de São Paulo, da cidade de São Paulo, como a gente viu, dessas periferias, desses centros, mas ela se coloca para coletivos, por exemplo. Né? E coletivos é uma figura jurídica que existe no Estado. Então, você vai ter todo um desafio para se fazer reconhecer, por exemplo, pelo Tribunal de Contas do município, que é o mesmo que audita grandes institutos, se ele quiser auditar um dos projetos selecionados pelo Comércio da Periferia. O que eu quero dizer com isso? Que, ao acessar esses recursos depois de tanta luta, né, você consegue, depois de toda essa complexidade que eu recebi até aqui, eu consigo, então, acessar as periferias com essa complexidade, conseguir acessar
custo para a gente, mas a racionalidade que o Estado tem para garantir, conforme o Estado brasileiro também vai amadurecendo, né? E também vai tentando garantir transparência, responsabilização, a famosa burocracia, né? Então, falando de um pouco específico, essa racionalidade do Estado, como o Estado se organiza também para garantir essa transparência, para garantir essa racionalização, tudo isso, que racionalidade é? Se construir em cima de que agente do poder cultural? Se construir em cima do agente do poder cultural da cultura hegemônica. Né? Então, toda essa ligação do Estado, desde você mostrar um cartaz que você entende que a cultura brasileira começa a partir da colonização de Portugal, passando por essa solidificação que a gente viu da cultura hegemônica a partir da chegada da corte, a partir da ascensão econômica de São Paulo, e toda essa concepção do Estado do que é o agente cultural que chega até ele para esse recurso, está construído em cima de uma racionalidade da cultura, do agente cultural da cultura hegemônica. Eu não sei se estou sendo explicativo, mas o ponto ainda que você reconheça essa dicotomia, ainda que você reconheça que não podemos mais ter só sempre diversas periferias, e temos sempre periferias, que não temos uma cultura e outra que juntas fazem parte do todo, temos diversas expressões culturais, né? Mas no ponto político, você tem a cultura hegemônica e todas as outras que não têm a mesma valorização histórica, de conteúdo, reconhecimento histórico, reconhecimento político. E essa hegemonia, né, essa dicotomia entre cultura hegemônica e cultura hegemônica vai estar inclusive na racionalidade do Estado. Como o Estado entende que se organiza o agente cultural. E esse agente cultural, como ele tem diversidade, complexidade da sua realidade, ele também se organiza do mesmo jeito. Mas o Estado hoje tem uma racionalidade que o coloca na racionalidade da cultura hegemônica. Então, eu vou finalizar falando do Fomento à Cultura da Periferia, uma lei, para quem não conhece, uma lei de 2016, feita depois de muita pressão popular, ou seja, a população participou do desenho, participou da construção dessa lei, né? E ela foi implementada, o primeiro edital ainda é de 2016, mas logo no final do ano estava havendo uma mudança de gestão. Em 2017, o PTN já audita essa lei, né? E já nos funciona o que é um coletivo, né? Você, falando dessa lei, você tem alguns elementos hoje, eu não vou me estender sobre eles, só citando para exemplificar essa questão da racionalidade da cultura hegemônica, que é difícil para os coletivos hoje se adequarem, né, a essa racionalidade. Você tem um plano de trabalho e o território precisa de estabilidade para ser cumprido, né? E a estabilidade em territórios tão complexos pode não ser uma verdade para todos os territórios, para todos os núcleos desse cenário da cidade que a gente vê, né, que se organiza os bairros de maneira tão distinta, ainda que sejam vizinhos. Essa é a complexidade trazida pelo estudo de Mérida. E ainda que sejam vizinhos, eles têm realidades tão diferentes. Então, você precisa, para cumprir o seu plano de trabalho, o seu válido, você precisa ter minimamente estabilidade, né, do seu território, para que você consiga planejar isso e executar isso, né? Então, você tem o que é o coletivo, como a gente falou, que ele precisa, como que ele se organiza, normalmente ligado a uma organização, uma autogestão, ou uma educação compartilhada, ou uma organização linear, né? E como que você, mas ele sabe como isso,
Existe uma figura de uma pessoa física e uma figura de uma pessoa jurídica. A lei de comércio é feita para coletivos, ou seja, essa é a maneira como se organiza o seu critério, mas essa não é a racionalidade. Então, eles vão ter que se adequar à racionalidade. Assim como transações bancárias, por exemplo, que o Estado entende que elas precisam ser feitas para garantir transparência, garantir a responsabilização, que não é mim, não estou colocando como controle, mas como que esses coletivos têm são complexos de compreender. E de onde vem isso? Isso vem da racionalidade de ser planeiro e finanças perspectivas na cultura jurídica, que já está. Então, é muito comum a gente ouvir, por exemplo, ele precisa crescer, coletivo, amadurecer a constituir, ser uma ofício. Mas ele quer. Ele se organiza de outra maneira. Ele tem uma relação com a sua comunidade de outra maneira. Né? Então, só finalizando para não entender como que a gente quebra essa cultura, quebra não, ele constrói, né? Enfim, essa cultura hegemônica versus todas as outras culturas para a racionalidade do Estado. Só me parece, não consigo ver outro caminho a não ser a participação popular no monitoramento, na avaliação dos sistemas. As comissões precisam ser abertas, os conselhos precisam ser abertos, precisa haver participação popular para que a gente, e o monitoramento da política com participação popular, com discussão popular, para que a gente possa fazer esse meio de campo. Hoje, nós falamos de funcionalismo público, não sei se você vai recordar, mas a gente fica naquele meio de campo de explicar para o Estado todo o processo, colocar uma cota, dizendo que aquela situação é específica. Mas por que ela é específica? Ela é específica à luz da racionalidade do Estado, que está construída sobre o agente cultural e fazer da cultura hegemônica, né, como ele já se organiza. Então, a racionalidade do Estado é feita no dele. E aí a gente precisa toda hora explicar que é específico ali e não houve fé, não houve uso de recursos, não houve o querer de não ter uma relação transparente, porque existe publicidade nesse território. Então, a participação popular me parece o único caminho para a gente garantir que essa racionalidade do Estado hoje seja tão plural quanto é as expressões culturais da cidade de São Paulo. É isso. Muito obrigado, Juliana, pelas suas palavras. Eu passo, então, para o William para ele fazer as considerações e as complementações dele. William, por gentileza. Queria, primeiro, agradecer o convite, né, e é importante a gente fazer essa conversa sobre culturas, né, sobre centro e periferia, a partir de um convite do Museu da Cidade, né, dessa instituição aí, pensada, né, para refletir aspectos artísticos da cidade, culturais também. Então, primeiro, esse agradecimento. Como o Danilo falou, eu nesse momento faço a coordenação do programa Vai, que é um programa pensado para regiões ali pouco ou nada atendidas pelo poder público, e a gente sabe que isso acaba acontecendo nas periferias. Né? Muito legal a fala da Juliana, e acho que eu queria pegar um gancho da fala dela quando ela fala ali de território, para voltar um pouco e a gente conversar sobre conceitos, porque a gente começa a falar sobre cultura periférica e sobre cultura central. Acho que é importante falar um pouco de como surge essa constituição do sujeito periférico, né, que é essa pessoa que está ali, né, presente na periferia, a partir dela que esses conceitos surgem. A gente começa a falar em sujeito periférico muito a partir ali da década de 80, né, até mais ou menos 80, a organização, né, nos territórios afastados do centro, ela era muito pautada em partidos políticos e muito pautada também na igreja.
era essa forma como a juventude, por exemplo, acabava se organizando, né? Por conta da crise política e crise econômica, a gente começa a ver na cidade as pessoas não conseguindo mais se ver e se organizar como classe, que era a classe trabalhadora, né? E a partir daí a gente tem uma lacuna de entendimento, as pessoas começam a refletir sobre o seu papel, sobre o seu lugar, né? E é daí que surge esse pensamento do que é o sujeito periférico, né, que ele não está tão necessariamente atrelado a uma classe, que é a classe trabalhadora, mas ele está ali ligado, né, eles estão ligados uns aos outros muito pela carência de serviços do Estado, né, e acho que é isso que começa a fazer as pessoas pensarem sobre periferia a partir do sujeito, né? É uma coisa bacana, e quando a gente começa a falar de arte, isso está intrinsecamente ligado à constituição do sujeito periférico, que a gente pode, né, ser ou não de movimentos, mas a gente não pode negar a força do movimento hip-hop nessa ideia de construção de um sujeito periférico. A gente pode citar Racionais e outros grupos ali da época que começam a fazer as pessoas refletirem sobre essa unidade, né? Era uma época entre 80 e 90, ainda a gente sabe, né, a violência estava presente e as pessoas entendiam esse morar e serem sujeitos muito ligados ao território, mas de uma outra maneira, né, e era uma coisa que inclusive incitava a rivalidade entre bairros, né, essa visão da periferia, de você estar ligado. Então, quando a Ju fala desse plural, das periferias, né, esse pensamento surge também a partir daí, porque são diversas periferias, né, ligadas de certa forma mais diversas, né? Então acho que isso faz essa constituição do pensar o sujeito, e a partir daí, né, dessa organização, e acho que a gente começa a ver muito mais os movimentos culturais, né? Não que o sujeito periférico ele seja só aquele que participa de movimentos, mas é importante, assim como eu citei o movimento hip hop, citar os outros movimentos culturais. Os jovens começam a se organizar dessa forma em movimentos culturais, né, a se pensar como esse sujeito da periferia, como eu falei, a partir dessa ausência do Estado, né, começam a identificar em diversas periferias essas similaridades. Então a gente pensa daí no nascimento dos coletivos e esse reconhecimento enquanto sujeito. A partir desse reconhecimento a gente tem uma ação, que é aí já uma ação do sujeito periférico, né, de consciência e ação, organização e movimentos. Então, isso vem seguindo até o que a gente entende agora. Então, é a partir daí, desse entendimento como sujeito, desse entendimento da periferia como um lugar, né, de pouco acesso a serviços públicos, muito por conta dessa visão que a Ju trouxe também. Então, a gente caminha daí para chegar no que hoje a gente pensa culturas, né? A cultura que vem da periferia é a cultura feita por esse sujeito que primeiramente se entende periférico. E aí, acho que é importante também, e acho muito legal essas provocações que a Juliana trouxe, né, porque falou assim, é possível pensar, né, dessa forma dicotômica ali de periferia e centro, né, do que é realmente, porque se a gente for colocar em números, a periferia chega a quase 80%, né, do território. Né, as pessoas que moram em periferia estão aí, né? Então já começa a ficar complicado. Eu acho que quando ela traz esse debate para o Estado, aí a gente começa a entender por que ainda, né, dessa dicotomia e muito do que o Danilo falou, assim, dessa visão do que é a cultura periférica. Acho que a gente tem, e aí trago de novo esse debate concordando com a Juliana, desse espaço do poder público, né? O que os movimentos naquela época eles começam a cobrar isso antes do vai? O vai também é uma construção, né, da sociedade, dessa cobrança, assim como fomenta a periferia. Acho que esses movimentos culturais começam a identificar que mesmo sendo, né, a maior parte da população, mesmo sendo ali o território maior da cidade de São Paulo, as políticas públicas não são pensadas, não são direcionadas para esses sujeitos e para esses movimentos, né? Então é essa organização que parte de cobrar o Estado para que as expressões artísticas desses sujeitos sejam não só reconhecidas, né, mas que assim como as outras, elas tenham também esse incentivo. Então, a gente começa a pensar daí, né, por que é importante ainda a gente pensar dessa forma, e acho que é legal refletir,
né? Por que a gente ainda pensa cultura periférica, culturas periféricas, fala de sujeitos periféricos? Porque ainda há uma discrepância grande naquilo que é da distribuição do recurso, por exemplo, na distribuição de equipamentos, né? E acho que é a partir desse olhar que a gente ainda pode ver dicotomia. Né? Quando eu falo de que é importante estar aqui, né, nesse espaço, né, do museu para fazer essa discussão, porque, de novo, assim, acho que o museu e outras instituições que durante anos validam cultura, né, e a gente acaba reforçando essa dicotomia, né, da cultura hegemônica, e alguns ainda, né, ousam chamar de alta cultura em detrimento de outras. Acho que é o papel das instituições também para a gente refletir do quanto não só a gente reforça essa dicotomia, mas que a gente privilegia determinados produtos artísticos e expressões culturais. Acho que é um pouco disso, queria trazer esse conceito e essa diferença, também concordando ali com a Juliana. Eu acho que é importante, quando a gente fala do sujeito periférico e desse lugar de cobrança, né, nós estamos hoje, né, no poder público muito com esse papel, muitas vezes de trazer para a discussão o que é esse sujeito, quais são esses movimentos, como eles estão organizados, né, e aí a gente pode pensar também dos papéis. Eu acho que isso pode sim, e aí seria estranho se eu não pensasse assim, mas que a gente pode fazer isso dentro, né, da estrutura, né, como a gente está nesse momento fazendo essas discussões, mas só é possível, e acho que a gente só está aqui hoje porque muitas pessoas fora da estrutura e muitas que preferem se manter fora da estrutura fizeram essa cobrança desde sempre, e com essa nova organização ali surgindo em 1980. Acho importante, quando a gente fala dos fomentos, acho que estamos aqui na Juliana, que cuida do fomento à periferia nesse momento, eu faço a coordenação do programa VAI, a gente entende a importância desses dois fomentos ali para a periferia, mas se a gente for pensar no universo de tudo que é feito, né, como poder público, isso ainda é muito pouco, né? É muito pouco, mas dentro dessa estrutura é uma coisa que já causa discussões, né, como se fosse muito ou como se não devesse ser feito. Então, mais uma vez, essa dicotomia está presente, e é muito engraçado porque a gente fala de um lugar, quando a gente fala de culturas periféricas, dos sujeitos periféricos, é um lugar sempre de afirmação, né, do que é o sujeito, do que são essas culturas. Do outro lado, quando se pretende falar da cultura hegemônica e dessa cultura muito eurocentrada, é sempre um lugar de negar o outro, né? É um lugar de diminuir o outro para se autoafirmar. Então, acho que esse também é um ponto assim, para a gente discutir aqui e poder avançar no debate, mas queria deixar essas provocações, partindo um pouco desse conceito do sujeito e de como surge esse pensamento, e a gente avançar daí para esses pensamentos e conversando sobre política. Acho que é um pouco dessa primeira fala para a gente seguir no debate. Obrigado, William. Realmente, eu acho que é uma questão, essas questões são muito importantes, porque a gente enxerga a cidade ainda como uma divisão centro-periferia, quando, na verdade, pela expansão urbana e por toda a estrutura que existe em todos os bairros, na verdade, nós temos várias centralidades diversas, com estruturas diversas, porque a cidade é muito grande. Se a gente for pegar uma cidade da grande São Paulo que é muito pequena, embora obviamente haja diversidade, ela ficou muito concentrada de alguma forma. Então, aquilo que seria central se espalhou de uma forma razoavelmente regular por todo aquele pequeno território. São Paulo, por todo o seu processo de urbanização, ele tem características muito específicas, né? Então, a gente entende a cidade como uma diáspora do centro, feita num certo momento, a elite central foi se afastando quando outras pessoas foram entrando nesse cenário, da mesma maneira que o centro hipertrofiado fez com que outras pessoas também se expandissem para outras partes da cidade. A gente percebe como foi feita a escolha da urbanização,
onde alguns tiveram estruturas de construção feitas por meio de empresas especializadas e outros por meio de multirões entre seus pares, e isso cria uma diferença muito grande de urbanização, mas não uma diferença de protagonismo na cidade. Aliás, se a gente for ver de uma certa forma, aqueles que construíram pelo esforço da comunidade o seu próprio território, as suas casas, os seus centros de convivência, eles têm muito mais protagonismo naquele território do que aquele que adquiriu um imóvel ou um comércio ou alguma coisa dentro daquele território, né? Então, o protagonismo específico do fazer na cidade, da apropriação dos recursos da cidade, por aquele que a construiu, é muito mais visível e proeminente do que daquele que simplesmente adquiriu, né, entrando no que se esperava, talvez, né, num consenso de urbanização. E eu acho interessante essa questão da constituição, né, do sujeito periférico, porque é como se ele fosse um sujeito à parte ou um sujeito diferente, em alguma medida, quando, na verdade, ele que foi o ser que operou a cidade. Se a gente for pensar em todas as pessoas que trabalham na construção civil, né, o pouco operário em construção, né, do Vinícius de Moraes, se foi ele que, periférico, trabalhou em todas as construções, então a gente inverte um pouco essa lógica, né, e a gente percebe que não é exatamente como a gente imagina pela narrativa que a gente mais aceita, né? Então, a grande questão da fala de vocês é observar que o poder público ainda se aproxima mais de uma narrativa que foi aceita, que tentou aparar o máximo de arestas possível, não porque realmente o faça, mas porque apaga e esconde algumas arestas, e essa dominação de discursos faz com que, aparentemente, a gente perceba uma dicotomia onde, na verdade, não há, né? Onde, na verdade, existem várias centralidades e vários protagonismos numa diversidade que é fundamental na formação cultural de qualquer lugar, né? A gente pensar que todo mundo pensa da mesma maneira, então isso é uma boa cultura? Não. Né? Eu gosto muito de uma frase do Nelson Rodrigues que ele diz: toda unanimidade é burra. E exatamente, porque quando você deixa de pensar, você deixa de refletir se aquilo que está sendo feito é positivo, é interessante, e ele realmente colabora para a vida das pessoas. E enquanto há multiplicidade, há diversidade, há diferença cultural, divisão de entendimento, mais a gente lucra, né, na cidade. E aproveitando, então, isso, eu quero trazer algumas questões que foram feitas. Tem uma questão aqui do João, primeiro, que ele pergunta como que vocês veem hoje a cultura no circuito centro-periferia e periferia-centro? A algum momento elas se cruzam, esse circuito cultural, né? O centro tá muito separado da periferia, a periferia do centro, ou há um cruzamento entre esse circuito cultural? E essa é uma pergunta, e uma segunda que a gente tem aqui se a gente pode inverter isso, inverter essas programações e fazer com que a periferia se manifeste no centro culturalmente, ou talvez por exposições, ou talvez por intervenções, ou algo do gênero, ou se vocês acham que para que haja uma identidade, elas não devem se misturar. Passo para vocês, então, essas questões. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Boa. Questões muito importantes, né? Respondendo ali a primeira sobre como eu vejo o circuito periferia-centro, acho que para responder é preciso também que a gente pense periferia-centro de algumas formas, assim, né? Quando a gente fala de circuito e aí especificamente sobre linguagens e expressões artísticas, eu acho que tem uma questão com relação à periferia, e quando a gente fala, né, de cultura hegemônica, de quem está ali validando discursos dessas... tem muito uma visão de exotizar o que é a periferia,
né, de entender periferia mesmo como não só esse sujeito, mas como essas manifestações de uma maneira exótica. Então, acho que isso a gente precisa ter em mente que acontece para poder discordar, né, porque não é isso que rola. E acho que quando você falou também de estética, acho que é uma outra questão que é importante abordar sobre estética de cultura periférica. Muito do que se entende hoje como estética da cultura periférica na verdade, esse fazer de guerrilha, né, é a ausência do Estado, porque a periferia constrói arte e cultura ali a partir daquilo que está posto, da distribuição, por exemplo, ou não distribuição de equipamentos culturais, né? Quando a gente fala de acesso, por exemplo, muitas das coisas que acontecem no centro, elas acontecem em espaços adequados para isso, elas nascem nos teatros, elas nascem nos cinemas, né? Na periferia, em muitos lugares, e até hoje a gente tem isso, em lugares que não tem salas de cinema, né? Muitas regiões não tem teatro, então essa estética periférica é a estética da guerrilha porque ela precisou ser feita assim, né? Ela precisou tomar espaços como bares, por exemplo, para que saraus acontecessem, né? Então essa estética ela não pode de forma alguma ser exotizada. Eu acho que a gente valoriza esse trabalho, entende que as pessoas que fazem isso dessa forma são de verdade merecedoras ali dos nossos aplausos, né? E aí, acho que o João perguntou como eu vejo essa questão da ocupação do centro por essas manifestações. Eu acho que isso acaba acontecendo e deve acontecer naturalmente, mas não pode ser, e muitas pessoas querem que aconteça dessa forma, como se se apresentar no centro ou ir para o centro fosse um reconhecimento, né, ou uma coisa de assim, o melhor grupo da periferia, então ele vai para o centro para que as pessoas do centro possam assistir, como se isso fosse uma premiação. Na verdade não é, assim, acho que é um movimento natural que acaba ocupando. A gente tem grupos periféricos que entendem que não precisam ir para o centro, que se apresentar no centro não é uma validação do trabalho deles, né? Eu acho que o movimento que deveria acontecer na cidade já acontece em certa forma, mas que a gente precisa também incentivar que as pessoas que não conhecem essas manifestações, esses espaços, que elas vão até onde elas verdadeiramente acontecem, né? Que elas saiam de suas casas, né, assim que possível, depois da pandemia, mas que conheçam o Sarau do Binho, por exemplo, né, onde a coisa acontece, porque a gente fala de uma estética. Eu falei um pouco dessa coisa da precarização, né, mas é isso, assim, você só vai ter ideia do que é essa manifestação lá onde ela acontece. E quando ela acontecer no centro, não é para uma validação disso, assim, acho que é uma questão de circulação, né, então isso deve acontecer de uma maneira natural. Do outro lado, de manifestações que tradicionalmente acontecem no centro, e a gente acaba ligando essas manifestações, né, com o que a Ju falou, da cultura hegemônica, dessa visão eurocentrada, quando ela vai para a periferia, acho que ela nunca pode acontecer, né, atrelada a um discurso que a gente encontra muito ainda, de levar cultura. Né? A gente constrói isso aqui, vamos levar cultura para a periferia. Né? Isso é horrível, isso infelizmente ainda é um discurso muito presente, e acho que toda oportunidade que a gente tiver vale reforçar que isso não existe ser humano sem cultura, né? A periferia é rica culturalmente, artisticamente, né? Então acho que quando a gente fala de espetáculos que tradicionalmente acontecem no centro, né, deles circularem pela periferia, é muito mais por um direito do indivíduo de acessar produtos culturais, né, de acessar manifestações culturais, do que por uma visão, né, de levar cultura para este ou aquele. Então, se a gente pega do centro para a periferia, acredito que é um processo natural que deve acontecer de ocupação de espaços, e quando isso é o contrário, só pode acontecer da gente pensando no direito do indivíduo periférico de acessar produtos, né, para que ele possa circular pela cidade. Acho que os circuitos fazem isso, isso vem acontecendo, mas é importante a gente diferenciar essas duas coisas, assim. Então, acho que queria pegar nesse ponto e passar aí para a Juliana, que eu acho que tenho certeza que ela também tem complementos importantes. Nessa primeira questão do circuito do centro, né, do sucesso que eles se encontram no Rio, eu fiquei pensando que a cultura hegemônica, ela tem sempre um lugar muito confortável, né? Então, ela não precisa participar de falar, né?
enquanto que os outros serviços, eles querem os direitos de qualidade, né, e condições de trabalho também, e eu me lembrei, quando a decisão comunista, no Teatro Municipal, ele falou dos benefícios, que chegava ao espaço municipal, e um momento muito delicado, que era quando o teatro estava dividindo as pessoas de outras pessoas culturais que não eram as pessoas indígenas. Porque não basta fazer uma linguagem indígena, tem que fazer forma, né? Tem toda uma questão, né? E então eles se cruzam ainda ali, parece, na luta de expressões periféricas de direitos para a sociedade, né? De estarem, então, acho que mais o circuito periférico se cruza com o circuito central, porque o circuito central está bastante tranquilo em seu lugar e não precisando não reafirmar, mas se reconhecer historicamente, politicamente. Então, veja, é uma situação muito confortável, né, da cultura do mundo. E aí a gente precisa sempre recordar que esses equipamentos, eu posso a questão da comunidade do Estado, então não é só uma burocracia posta em legislações, mas que os seus gestores trazem para ela essa racionalidade também, né? Através da nossa democracia, do Estado partidário, muda a sua gestão, né? Muda a sua representatividade do povo, do corpo histórico, do direto. Então, é sempre passível de fechar as portas, né, dos equipamentos para outras instituições, é sempre passível de se colocar o seu lugar periférico, o seu lugar central. Por isso que a participação popular ela é sempre requerida pela cultura hegemônica, né? A cultura hegemônica está feita. Ainda depois do mercado, depois do nosso Estado neoliberal, então ela está tranquila, não precisa de muitas questões, enquanto a cultura não hegemônica, ela sim está tentando fazer esses cruzamentos de conceitos, talvez, né? Não sei se eles bem. Mas essa gente precisa estar sempre atento, né, a essas racionalidades que elas compreendem, né, as culturas, as diversas culturais, como legítimos estarem em diversos lugares da cidade. Porque aí a luta popular encontra meios para fazer essa formação de presença desses encontros de cultura da cultura que a gente pode inverter, né? Que foi a segunda pergunta. Eu lembrei do pianista, do Amado Preta, que é um pianista, né? Não sei se você e eu, uma vez eu vi um reportagem dele, e ele falava que tentou, eu não sei se era do dele, né? Se ele atualmente, mas que ele tentou estudar piano na Universidade lá em Recife, que ele é de só que toda a grade, ele é pianista, né? Foi em tese, tem uma linguagem cultural hegemônica, também já é cultura conceptual, e depois foi pianista, mas ele queria fazer essa fundação, essa mistura, né, com as culturas das outras expressões dos percussores, do sistema dele, né? Ele não veio, foi pelo contrário. Então ele queria fazer essas divisões, e ele não encontrou respaldo no currículo acadêmico. Então, não, se alguém, se alguém estuda piano da Europa, estuda piano da Rússia, é a mesma coisa. O currículo está lá, porque é o currículo da cultura harmônica. Então, será que pode ser o contrário? Ainda é um grande desafio para as pessoas
diversas expressões, mesmo descentralizadas, a linguagens culturais tradicionais, a linguagem das disciplinas, ao querer fazer ao somar, né, ao agregar as expressões culturais que são próprias de língua, que não são seres únicos, né, não somos homogêneos, somos complexos na nossa nacionalidade, nas nossas emoções, você vai encontrar uma barreira ainda para poder ser claro ou para poder haver compreensão. Então, muito desafio pela frente de instituições principalmente, né? Devemos conseguir, você veja, atrás da cultura do currículo da universidade, existe uma descrição, existe uma nacionalidade, existem decisões, né? Que eles devem formar. E, enfim, assim como atrás dos equipamentos, atrás da gestão municipal, então, nunca é pouca coisa fazer uma escolha de representações políticas, né? Tudo também sempre pode mudar. A racionalidade do Estado, para garantir as discussões diversas da cultura tão diversa do nosso povo, é preciso participação política. Agradeço a ambos pela resposta. Eu acho bastante importante a gente ressaltar o quanto a gente vê ainda a cultura de forma colonialista, né? Como se a periferia tivesse que provar o seu valor, né? Que é o que exatamente abateu o William. E, na verdade, não. Na verdade, essas culturas estão postas, se fazendo e existindo, coexistindo de forma formadora, formativa, com a mesma força. Então, na verdade, quando a gente pensar, talvez a periferia devesse ir ao centro para mostrar, para que assim as pessoas possam ver, subverte, na verdade, a grande questão de que o sujeito precisa se interessar por aquilo que acontece na sua cidade, de uma forma política, né? De uma forma não político-partidária, mas política do fazer, das relações intrínsecas da própria cidade. Então, essa grande questão para o privilegiado do centro, ele acha que precisa ser servido pela periferia de modo a que, se eles querem que eu conheça, eles venham até aqui. Quando, na verdade, você não consegue ter uma realidade imersiva e aproveitar daquela cultura em toda a sua pujança, em toda a sua importância, se você não for até ela. Então, a gente pensar de que a gente precisa redoutrinar nós mesmos, né? Não doutrinar fora, mas nós mesmos precisamos recolocar o nosso olhar e ver que a nossa cultura é muito mais rica e muito menos europeia do que a gente imagina, e de que, na verdade, a nossa população, que é o nosso povo, né, ela é formada por identidades muito mais plurais, na verdade, do que a gente precisa perceber. E o Estado, eu acho que pouco a pouco ele está quebrando essas barreiras, mas o grande problema é que o poder estabelecido ainda ele tem uma certa conformação, e não adianta a gente pensar, né, como diria Paulo Freire, que alguém que tem o privilégio simplesmente vai desistir dele porque os outros também precisam ter acesso, né? Então, talvez seja bem interessante, como também o William ressaltou, essa questão da cultura de guerrilha. Ela é extremamente legítima, e a pujança dela nasce disso, e a estrutura dela nasce disso, portanto, a riqueza dela nasce disso. E a gente deixa de ser somente um consumidor de cultura para ser um protagonista de cultura, o que nem todo mundo realmente pode alegar ser, né? Se a gente for ver uma questão mais ampla. A gente está chegando, então, já a uma hora de live. Eu gostaria de agradecer a ambos por participar nesse sábado, né, desse sábado ensolarado dessa live. O assunto é riquíssimo, que obviamente não se esgota aqui, porque ele é para ser debatido, ele é uma das questões candentes fortes da nossa sociedade que precisam ser debatidas, precisam ser reolhadas, porque, na verdade, existe um único povo, né?
E esse único povo precisa olhar para si, né? E a força dele de não ser colonizado e domesticado nasce exatamente de olhar para quem ele para que ele perceba a multiplicidade e crie em si a força cultural que já existe na produção dessa cidade para que a gente seja menos colonizado e mais não colonizador, porque isso é só a educação não libertadora que cria, mas uma educação que realmente inclui, não porque eu precise fazer uma concessão para o outro, mas porque o outro tem direito a esse espaço, tanto quanto qualquer outra pessoa. Passo aos dois para suas últimas considerações e agradeço imensamente e espero que essa seja só o início de uma grande parceria que a gente deve continuar existindo entre os programas Vai e Cultura da Periferia e o Museu da Cidade, que muito se honra em poder abrir as novas visões e aceitar dentro de si, porque entende verdadeiramente que a cultura ela é ampla e ela precisa ser valorizada tal como é. Agradeço a todos, enfim, passo para vocês para as considerações finais. Queria primeiro agradecer, né, pessoalmente, acho que é importante estar nesse espaço, poder fazer essa discussão. Agradecer a vocês que estão assistindo, acho que isso que enriquece toda a conversa e faz a gente refletir sobre os assuntos. Acho que só complementando, e acho que é importante, né, sempre para que fique registrado, quando a gente fala de arte especificamente, a gente fala de periferia, fala do sujeito periférico, dessa discussão de centro e periferia, a gente precisa estar sempre atento aos mecanismos, né? E o que está presente ali, a gente fala de circulação, e aí a gente fala, boa parte da periferia é negra, então a gente pode começar a falar do racismo, né? E a gente fala de circulação, porque é na arte onde a gente vê realmente como o racismo ele é dissimulado, né? Porque a gente falou de circulação, eu falei de ir ao centro, a gente percebe em muitos casos, isso não é de hoje, acho que sempre foi assim, né? E acho que isso a gente está transportando, né? Era ali do negro e agora para a periferia como um todo também, que quem está ali acostumado a consumir essa cultura que é eurocentrada, isso que a gente chamou de arte hegemônica, né, desses espaços, infelizmente, que ainda validam somente essas expressões artísticas, as pessoas aceitam e consomem a arte feita pelo periférico e pelo negro, né, mas elas não aceitam, né, o sujeito, né, elas tentam fazer essa separação. E acho que é importante que a gente sempre reflita sobre isso, assim, sempre que a gente for a um espetáculo, que a gente pensar sobre arte, pensar sobre cultura, né, porque a gente não está simplesmente consumindo um produto, a gente é responsável por toda essa cadeia produtiva, se é possível fazer esse paralelo com arte também. Então, quando a gente fala de cultura, ela é a expressão de um sujeito, ela é a expressão daquilo que ele é, né, de onde ele vive, dos modos de fazer. Então, quando qualquer expressão artística do sujeito periférico vai para outros lugares, ela leva a periferia toda, né? E quando o Danilo falou que é importante que as pessoas pensem isso, é importante que elas saiam mesmo das suas casas, dos seus lugares, né? Como a Ju falou, assim, que elas desçam ali do seu lugar de privilégio, que elas não pensem somente o produto, mas que elas pensem por que aquilo é feito naquele lugar, né, e por que aquelas pessoas estão naquela situação, e o quanto ela, direta ou indiretamente, é responsável por aquilo, né? Então vale essa reflexão. A arte é importante muito por isso também, para fazer com que a gente reflita. Então toda a arte periférica, toda a cultura periférica, ela é provocativa, ela incomoda muito porque pega nos nossos lugares de privilégio e preconceito.
né? Então a gente precisa pensar isso, sim. O incômodo não estar só em se deslocar, né, geograficamente, sair do centro para ir até a periferia para assistir um espetáculo. O incômodo está em você ser confrontado com o seu privilégio, né? Então, muitas vezes, você não se desloca porque você quer permanecer na sua bolha, você quer permanecer num lugar onde você não seja confrontado, né? E é importante, acho que a gente pensando em arte, pensando em como nasceu o teatro, se a gente se desloca e se a gente vai até onde as coisas estão acontecendo, mais do que a atividade em si, a gente é deslocado desse lugar de privilégio, desse lugar de, muitas vezes, né, de disseminar racismo, de disseminar preconceitos. Então, mais uma coisa, acho que é importante dizer por isso que pensar a cultura periférica é importante, porque ela tem esse papel, como o Danilo falou, não partidário, político, né, genuíno, da palavra, de provocar, de tirar as pessoas dos seus lugares e fazer com que elas reflitam sobre os seus espaços. Por isso, mais uma vez, acho que é muito legal, agradeço novamente, porque o Museu da Cidade é essa instituição, né, onde a gente agora pode pensar sobre isso, então é muito legal, me coloco aqui à disposição e tenho certeza que o programa vai como um todo para que a gente faça disso um ciclo de debates e pontes, né, e a gente fala de centro e periferia, de construção de pontes, para que todos os envolvidos nesse debate consigam fazer essa reflexão e a gente, de onde estiver naquele momento, consiga construir pontes. Então, de novo, agradeço e fico muito feliz aí, vou com certeza continuar acompanhando os outros debates. Obrigado. Igualmente, eu agradeço muito o convite, muito difícil fazer esse debate, né, dessa dicotomia de cultura hegemônica e as culturas não hegemônicas que ainda se mantém muito forte no nosso continente, né, na presença da maneira como o Estado compreende suas agentes culturais. Então, ainda que nós saibamos que a cidade é diversa, que as dimensões culturais são complexas e muitas, mas existe um campo ainda onde a gente observa essa dicotomia. Então, não, como o William falou, a gente tem essa participação popular da sua cidade, né? Essa tomada da cidade Brasil, né? Essa ocupação da cidade. Então, quando ele ocupa os lugares centrais também, não é para ser como espectador apenas o espectador da cultura hegemônica. É para fazer toda a cidade se movimentar, né? Para ter seus espectadores periféricos ali também, ocupando sua cidade, ocupando a história da sua cidade, enfim, em todos os lugares, fazendo a democratização do espaço dos equipamentos públicos, né? Que é da cidade. Então, agradeço muito o convite. Convido também todo mundo a conhecer, a ficar atento nas páginas, nas redes sociais, do Secretaria Municipal de Cultura, da página do Facebook, do Fomento à Cultura da Periferia. A quinta edição sai ainda esse mês. Então, se você tem conhecido a Secretaria Cultural Periférico, faz o que você faz, a proposta, o que é seu, né, para ser distribuído para a cidade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, muitíssima a discussão e vou acompanhar as próximas também. Até mais, pessoal. Agradeço, então, mais uma vez a ambos, a toda a equipe do Museu da Cidade que permitiu que essa live acontecesse. Convido a quem está assistindo para se inscrever aqui no nosso canal, para que seja avisado das próximas lives. E a gente também divulga no nosso Instagram, então lá também vocês podem entrar e também assinar e acompanhar, e obviamente a gente tem o nosso site, onde tem as nossas programações e onde fala um pouco mais sobre o que é Museu de Cidade e sobre os nossos ambientes museológicos. Agradeço então a todos e até breve.